Então, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada muito especial e ela vai também abordar um tema bem especial, bem específico. Nós vamos falar sobre a questão da invisibilidade da mulher com deficiência. Tudo bem, Lauriane? Como vai? A psicóloga, ela é psicóloga e hoje está aqui para conversar sobre esse assunto. Olá, Rosane. Tudo bem e você? Tudo tranquilo. Então, Lauriane, como é que é essa questão da invisibilidade? Como é que tu percebe isso? Como é que tu enxerga essa questão da mulher com alguma deficiência? Uhum. Antes de comentar sobre essa primeira questão, né, quero te agradecer pelo convite e quero também fazer a minha audiodescrição como um Tá. recurso de acessibilidade para quem estiver nos assistindo. Eu sou uma mulher cis de 26 anos, eu tenho a pele clara, o cabelo castanho escuro, liso, que desce até um pouco abaixo da altura dos ombros. Eu estou usando um fone de ouvido branco, uso óculos de grau com armação vermelha, estou vestindo uma blusa sem mangas, que tem a gola franzida, aparece parcialmente o apoio cervical da minha cadeira de rodas, que tem o forro preto, e atrás de mim tem uma parede branca com duas prateleiras brancas com livros. Fim da descrição. Então, Rosane, sobre a invisibilidade das mulheres com deficiência, né? Do mesmo modo que aconteceu com as mulheres negras, que por muito tempo ficaram sem ter as suas demandas contempladas no movimento feminista e também no movimento antirracista, um movimento parecido aconteceu com a gente. Né? Por muito tempo, as demandas das mulheres com deficiência ficaram de fora do movimento feminista e também do próprio movimento das pessoas com deficiência. Né? Então, por ocupar essa encruzilhada de gênero e deficiência, existem situações que nos atingem, situações de violência que nos atingem e não atinge mulheres sem deficiência e nem homens com deficiência, né? Então a invisibilidade se dá justamente por estar nessa encruzilhada que nem sempre é contemplada em outros movimentos sociais. Eu acho que não tem essa participação, não foram incluídas ainda, incluídos no debate, a questão da invisibilidade da mulher com deficiência, o homem também. Então, a partir da década de 90, a gente começa a ter uma problematização mais no cenário internacional, né, no Reino Unido e nos Estados Unidos, mulheres com deficiência e mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência começam a propor a importância de discutir a intersecção gênero e deficiência. Então, a gente tem um começo, né, dessa problematização muito no campo acadêmico, com o surgimento dos estudos feministas da deficiência, né? E aí, esse campo de estudos também propõe que a academia não seja uma torre de marfim que é inatingível, né, para a maior parte das pessoas. Propõe, então, que o conhecimento que está sendo problematizado ali, produzido ali, consiga atingir as pessoas que não estão na academia. Então, esse debate começa com mais força na década de 90. Uhum. E, por exemplo, hoje, né, no Brasil, a gente tem alguns coletivos de mulheres com deficiência, nem todos se declaram coletivos feministas, mas a gente tem, por exemplo, o coletivo feminista Ellen Keller, que é um movimento, um coletivo feminista de mulheres com deficiência, e ele surgiu em 2018 justamente por identificar aqui no Brasil a falta de um movimento social e político que contemplasse essa intersecção. Né? Então, seria um exemplo que a gente teria de uma problematização que, apesar de se muitas vezes orientar no que teóricas do campo dos estudos feministas da deficiência têm falado, tenta uma atuação política e uma atuação mais próxima das pessoas que não estão na academia. Né?
Uhum. Antes de fazer outra pergunta, assim, eu me esqueci de apresentar, eu vou me apresentar e depois eu gostaria que tu colocasse alguma coisa se eu não detalhasse. Bom, eu sou mulher, eu sou branca, tenho cabelos castanhos, até os ombros, eu estou sentada, eu estou sem óculos, eu tenho olhos claros, atrás de mim tem uma prateleira com alguns livros, não sei, Lauriane, se faltou algum detalhe. E é isso, Rosane, é isso mesmo. Bom, então, quando estava falando, eu fiquei pensando assim, ó, pouco se fala realmente sobre a mulher com deficiência, na verdade. Existe, como tu falou, grupos fechados que não tem um amplo debate sobre esse tema. Então, eu te pergunto assim, como é que fica o estereótipo da mulher com deficiência? A questão da sua feminilidade. Como é que a gente pode abordar esse tema? Uhum. Então, nós temos duas questões que são bem contraditórias quando a gente pensa nisso. A primeira questão é que, quando a gente pensa nos estereótipos de feminilidade, a gente pode pensar em características como dependência, passividade, fragilidade. Quando a gente pensa nos estereótipos da deficiência, isso também aparece. Né? A gente pensa nas pessoas com deficiência como dependentes, muito frágeis, submissas, né? Enfim. Então, quando a gente tem essa convergência dos estereótipos, as mulheres com deficiência ficariam numa posição de maior vulnerabilidade, né? Porque seriam, então, lidas, entendidas, como mais frágeis, mais submissas, mais dependentes. Por outro lado, considerando a nossa cultura sexista e que ainda se baseia em papéis muito rígidos de gênero e que ainda coloca a mulher muito vinculada ao âmbito privado, né, cuidando dos filhos, sendo dona de casa, enfim, muito no âmbito doméstico, esse é um estereótipo que, via de regra, as mulheres com deficiência não carregam. Né? Nós não somos vistas como capazes de exercer a maternidade, por exemplo. Então, nesse sentido, a deficiência atenua, nesse sentido, os estereótipos da feminilidade. Né? E, apesar de não ser como no outro caso que eu estava falando, de evidenciar os estereótipos e tal, nessa situação também as mulheres com deficiência têm maior vulnerabilidade de sofrer uma série de violação de direitos, né? Principalmente considerando os direitos sexuais e reprodutivos, né? Como é que Sobretudo os seria direitos isso? reprodutivos nesse caso. Como que seria isso? Uma vez que a gente é lida como incapazes de exercer a maternidade, né, performar o estereótipo da feminilidade na nossa cultura, a despeito da Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, garantir os direitos sexuais e reprodutivos para todas as pessoas com deficiência, né, homens e mulheres, ainda hoje acontece as práticas de esterilização compulsória. E elas são mais comuns contra as mulheres com deficiência do que contra os homens com deficiência. Então, se é mais comum esterilizar de modo forçado mulheres ao invés de homens com deficiência, a gente percebe que não é uma questão só da deficiência. É uma questão que perpassa gênero e deficiência, né? Uma Com vez certeza. que as mulheres ainda são consideradas as principais responsáveis pelo cuidado com as crianças, por exemplo, né? Então, a gente tem levantamentos internacionais mostrando isso, mulheres com deficiência que foram esterilizadas e nem sabiam o que estava acontecendo com o próprio corpo, né? Foram fazer algum outro procedimento cirúrgico ou estético e acabou sendo esterilizadas e nem sabiam disso. E isso também acontece no Brasil, né? Tem uma Também dissertação, acontece. também acontece no Brasil. Tem uma dissertação de uma aluna da UFSC de 2013, se eu não me engano, também mostrando isso, que a esterilização compulsória aqui, principalmente com mulheres com deficiência intelectual,
acontece com mulheres de várias camadas socioeconômicas, né? Não é uma questão de uma mulher que está apenas em situação de vulnerabilidade econômica, por exemplo. Famílias pobres e famílias de classe média optaram, naquele estudo, né, pela esterilização das filhas com deficiência intelectual. E muitas vezes isso aconteceu com financiamento do SUS. Então, se a prática de esterilização aconteceu via Sistema Único de Saúde, a gente tem, então, o Estado né, novamente adotando uma prática de eugenia ali. Coisas que a gente acha que aconteceu só durante o nazismo na Alemanha, né, ainda acontecendo tão perto da gente. E essas mulheres, quando acontece isso, elas têm que comentar com algum processo ou não tem direito garantido? Como é que fica isso assim? Tem o direito garantido porque a Convenção da ONU garante os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Mas o que acontece? Isso? Desde que ano? Desde 2008, no Brasil, né? A Convenção é de 2006 e em 2008 ela teve status de emenda constitucional no Brasil. Então, quando isso acontece no Brasil, é um crime contra a Constituição brasileira, né? Nesse sentido. Então, assim, daria para entrar com processo, enfim, legalmente, daria. Mas qual é o problema? Ou a dificuldade, né? Mulheres com deficiência com alto nível de impedimento corporal, mulheres que, para realizar as atividades de vida diária, precisam da mediação de uma terceira pessoa para fazer as atividades do dia a dia, se alimentar, tomar banho, ir à escola, ir à universidade ou ir ao trabalho, para ela denunciar que isso aconteceu, ela vai precisar da mediação de alguém. E muitas vezes, esse alguém que está mediando também pode ser, né, uma pessoa que participou dessa violação de direito. Então, sim, a gente tem aparato legal, jurídico, para denunciar isso, a gente tem. Mas quando a gente olha para as condições materiais, né, para o que está acontecendo ali na vida daquela mulher naquele momento, ela pode não ter condições de acessar esse direito, né? Até porque, como nesse estudo que eu estava falando antes, nesse estudo brasileiro, eram mulheres com deficiência intelectual e durante a entrevista elas relatavam para a entrevistadora o desejo de serem mães. Então, se ela relatava esse desejo de ser mãe, isso indica que ela nem sabe que o procedimento foi realizado no corpo dela, né? Tem um caso de uma jovem que queria colocar silicone, e realmente ela fez a cirurgia, colocou silicone, mas junto com a cirurgia do silicone, houve também a esterilização dela, e ela nem sabe que isso aconteceu no seu corpo, né? Uhum. E aí eu te pergunto, né, existe essa Constituição desde 2008, que é uma coisa bem recente, aí ela não tem esse apoio da família, então eu fico pensando, o quanto essa pessoa deve se sentir sozinha, porque ela não pode exercer livremente o seu próprio desejo, mesmo tendo uma garantia legal. Se as pessoas em torno dela não auxiliam. Então, existem grupos com quem ela pode buscar apoio, buscar ajuda para tudo isso, porque isso é uma agressão com o corpo dela. Uhum. Sim, ela pode buscar ajuda em grupos, né? Inclusive, a gente tem acompanhado algumas mulheres que usam a internet como uma forma de denúncia de alguma violência que elas estão sofrendo. Mas, para além de buscar uma ajuda, quando a violência já aconteceu, a gente precisa garantir que as mulheres com deficiência e as meninas com deficiência também estejam ocupando os espaços comuns. A gente precisa garantir que a gente ocupe os espaços comuns de convivência, as escolas comuns, né? O espaço de trabalho, depois a universidade, porque é fundamental ocupar esses espaços comuns. Além disso ser um direito, né, fundamental de qualquer pessoa, se uma jovem com deficiência está na escola comum,
ela pode assistir uma palestra sobre educação sexual que às vezes acontece na escola comum. Então, ali, ela tem condições de começar a perceber situações que são abusivas e ela ainda não tinha identificado que era uma situação de violência, né? Pensando principalmente na violência sexual agora. Então, garantir que meninas e mulheres com deficiência estejam nos espaços comuns de convivência é fundamental para se reconhecer enquanto mulher e para entender a dinâmica do desequilíbrio de poder que pode acontecer ali nas relações, né? Além de, óbvio, quando a gente conta com uma rede de contatos sociais e acontece alguma coisa, acontece alguma violência, a gente tem muito mais condições de buscar suporte e ganhar força para sair daquela situação, né? O que não acontece em pessoas que ainda vivem muito tuteladas, né, em espaços segregados, enfim. Tá. E a questão da violência contra a mulher com deficiência, existem dados relativos a isso, por parte não só de outras pessoas, mas até de familiares, Glória? Sim. Assim como para as mulheres em geral, né, para as mulheres com deficiência, infelizmente, o ambiente doméstico ainda é o mais perigoso, né? Então, tem um levantamento global do Fundo de População das Nações Unidas de 2018, indicando que bebês do sexo feminino com deficiência têm maior chance de morrerem por assassinato de misericórdia do que bebês do sexo masculino com deficiência. Né? O mesmo levantamento global também indica que os meninos com deficiência têm mais chance de participar das atividades de socialização da família. Então, eles têm mais chance de serem incluídos nas relações familiares, enquanto que as meninas com deficiência têm mais chance de nem ter acesso a uma alimentação segura. Né? Então, de novo, a gente vê, não é uma questão apenas da deficiência, mas é uma violência que aparece nesse cruzamento de gênero e deficiência. Né? O mesmo levantamento global indicou que de 16 a 30% dos garotos com deficiência vão sofrer violência sexual em algum momento antes dos 18 anos. Enquanto que para as garotas com deficiência, essa estimativa aumenta para 40 a 68%. Então, de 40 a 68% das garotas com deficiência vão sofrer violência sexual, isso antes dos 18 anos. Né? O que é muito preocupante, muito estarrecedor, né? Esse dado. É bem, bem alto, né? Eu fico pensando assim, ó, depende muito do contexto familiar em que essa mulher está inserida, do apoio, do amparo, mas também acho que depende muito da mulher, da força dessa mulher deficiente em querer fazer valer os seus direitos. Tu não enxerga assim também, Laureane? Essa força que vem da pessoa, da personalidade. Então, eu entendo que se essa mulher, outrora, teve condições de conhecer seus direitos e saber que existe, né, um amparo legal para ela, ela terá condições de reivindicar por isso. Acontece que, justamente por não ser um assunto debatido, né, a deficiência ainda é representada na grande mídia, né, nos meios de comunicação em massa, de uma forma que ainda representa muito a ideia da tragédia pessoal, né? A pessoa com deficiência é representada na televisão como aquela que vai despertar pena, compaixão nas pessoas, né? Que as pessoas vão se sentir melhores se elas fizerem uma doação para uma instituição
que atende pessoas com deficiência, enfim, é a representação da pessoa com deficiência como se fosse para as pessoas sem deficiência se sentirem agradecidas a Deus pela vida que elas têm. Então, vejam, nós não temos um espaço para difundir sobre os direitos das mulheres com deficiência e das pessoas com deficiência no geral, né? Inclusive, muitos profissionais da saúde, da assistência e da segurança pública também não conhecem os direitos das pessoas com deficiência e nem sempre sabem como manejar uma situação de violência contra mulheres com deficiência, né? Então, se não existe isso disponível, como que as mulheres com deficiência vão se articular para reivindicar por isso, né? É óbvio, a gente não pode desconsiderar que, assim como na sociedade como um todo, nós temos acesso, né, nós contamos com diferentes graus de privilégio. Então, eu estou aqui hoje discutindo com você, né, contando de coisas que eu tenho estudado e tal, mas, infelizmente, essa não é a realidade da maior parte das brasileiras com deficiência, por exemplo, né? A maior parte das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo vivem na linha da extrema pobreza. Então, isso significa que muitas mulheres com deficiência estão vivendo sem ter acesso nem aos direitos básicos, né, para uma vida digna. Então, é uma série de vulnerabilidade. E aí, quando o Estado não assume um papel de realmente efetivar os direitos que foram garantidos formalmente, essas mulheres ficam muito vulneráveis à boa vontade da família, né? Então, não é que toda família vai abusar, vai violentar, mas até por uma questão de não contar também com uma rede de apoio, né, para dividir a tarefa do cuidado ali. Muitas famílias, né, precisam trabalhar para garantir o básico da sobrevivência daquela família ali e podem não conseguir atender às necessidades de uma pessoa com deficiência que tem alto nível de impedimento corporal, por exemplo, né? Óbvio que existe a violência ali, e eu não estou justificando a violência que acontece nesse contexto, mas quando a gente não conta com serviços públicos para garantir o mínimo, e essa pessoa só depende da organização da família dela, ela vai ficar numa situação mais vulnerável para sofrer violência, né? E onde é que ela busca esses direitos que tu diz que ninguém sabe ou ninguém conhece? Onde é que ela tem acesso a eles? Então, teoricamente, né, a gente pode ter acesso a esses direitos em qualquer serviço público. Então, nas unidades básicas de saúde, né, no posto de saúde, nos centros de referência em assistência social, enfim, as escolas, né, podem também atuar em rede, garantindo ali o direito das pessoas com deficiência, informando a segurança pública, né? Embora a gente não tenha um treinamento para os policiais agirem nessa situação, mas se acontece uma situação de violência ali, essa mulher pode procurar e deve procurar qualquer serviço de proteção das mulheres que já existe, né? A gente não, 180, assim, a gente não deveria precisar pensar em um serviço específico, né? Sei. Ela pode acessar qualquer delegacia da mulher. O problema é que muitas delegacias especializadas no atendimento à mulher não estarão acessíveis para o atendimento de uma mulher com deficiência, né? E aí é nesse sentido que a gente precisa cobrar que esses serviços sejam efetivados, eles estejam prontos para atender as demandas de todas as mulheres. Exatamente. Bom, muitas mulheres sem deficiência que buscam ajuda numa delegacia, muitas vezes não são compreendidas na sua dor, na sua angústia de estar num relacionamento violento, de agressão constante, né? Então, imagina, então, uma mulher com deficiência que não é um local
específico para tratar essa questão. E aí tu falando, o policial não sabe como lidar, por exemplo, com uma situação e não tem acesso. Por que não treinam esses profissionais? Uhum. Exatamente, por quê? Né? Porque isso demanda investimento público, né? E não é interesse. Isso demanda investimento público. E enquanto a gente tiver, né, a narrativa da deficiência como uma tragédia pessoal e ainda a visão capacitista em relação às pessoas com deficiência, né, o capacitismo se baseia na pressuposição de incapacidade da pessoa com deficiência. Né? A Anaí Mello, que é uma antropóloga brasileira, tem definido o capacitismo como a negligência de que uma pessoa que tem algum impedimento biológico, como não andar, por exemplo, como se ela não pudesse desenvolver outras habilidades não relacionadas ao impedimento biológico que ela tem e então desempenhar o que se espera de uma pessoa sem deficiência, né? Então, na nossa sociedade capacitista, as pessoas com deficiência são vistas como completamente incapazes, como improdutivas, como alguém que não é digno, né, de receber algum investimento para ter uma vida digna, porque ela não poderia devolver isso depois para o Estado e para a sociedade, né? Então, dentre os desafios que a gente tem aí, a gente tem esse desafio de combater o capacitismo, né? Interessante, Laureane. E como é que a gente pode mudar toda essa mentalidade? De que maneira a gente pode construir um outro mundo para tudo isso que tu está me falando? Uma das saídas, né, que eu acho que é o que nós, enquanto sociedade civil, podemos fazer, é oportunizar espaços como esse, né, que você está trazendo. Então, oportunizar que pessoas com deficiência ocupem os espaços, né, oportunizar a construção de uma nova compreensão sobre a deficiência, né, de se entender a deficiência como restrição de participação social e não mais como um desvio da normalidade, né, e não mais como sinônimo de incapacidade. E, para além disso, né, contratar pessoas com deficiência, né? Então, se Sim. as pessoas vão contratar trabalhadores e trabalhadoras, conheçam quais mulheres com deficiência exercem aquela atividade, né? E procure, então, contratar os serviços de uma mulher com deficiência. Porque a dependência financeira também é um fator que corrobora muito a nossa vulnerabilidade para a violência, né? Uhum. Quando uma mulher com deficiência depende financeiramente daquela pessoa que agride, ela está numa situação de muito mais vulnerabilidade para continuar ali, né? Então, garantir a autonomia econômica é um fator fundamental para romper com essa vulnerabilidade. E se sentir um ser digno, incluído numa sociedade que ainda, como é que eu vou te dizer, ainda olha com uma certa diferença para a pessoa que tem deficiência. Né? Ainda existe isso. Então, eu te pergunto, qual é a mensagem que tu quer deixar para essa mulher que está nos ouvindo agora? Tu já abriu uma série de questões muito importantes dos seus direitos, de ir atrás dos seus direitos, de não se colocar numa posição de vítima, mas lutar, ir atrás, viver a vida com dignidade. Os seus sonhos não precisam ser abortados porque você tem uma deficiência. Não, você pode ser um ser humano igual ao outro. Basta você se impor, basta você fazer a diferença nessa sociedade. Então, o que tu quer te deixar de mensagem, assim, para encerrar esse nosso bate-papo? Então, acho que algo fundamental para a gente pensar, né, para as mulheres com deficiência que estão assistindo e mulheres sem deficiência também, né, é comum que em alguns momentos a gente se sinta sozinha e sem saída. Então, buscar qual rede de apoio está disponível
vai nos ajudar a ver quais caminhos a gente tem para sair daquela situação. E aí, nesse momento, eu consigo, então, perceber que o que eu achava que não tinha nenhuma saída, pode ter alguma saída, né? E quando eu falo de rede de apoio, uma rede de proteção, eu estou pensando tanto nos contatos sociais que a gente pode ter, seja uma vizinha, seja uma amiga, seja alguma pessoa da família, né? Alguma mulher da família que a gente possa contar, e também a rede de apoio que não está só nesses vínculos afetivos, né, que a gente estabelece ao longo da vida, mas identificar que pode haver na cidade, né, algum mecanismo de denúncia, algum mecanismo de pedir ajuda, por algum aplicativo, então não necessariamente precisa ir até uma delegacia para contar que alguma violência está acontecendo, mas pode ter um WhatsApp de uma patrulha Maria da Penha, talvez, que alguns municípios têm implantado, né? Pode ser um aplicativo de denúncia, como o Direitos Humanos Brasil, ou ainda o Proteja Brasil, como a gente tinha. Enfim, então, nós podemos encontrar uma rede de apoio e de acolhimento também na internet para a gente conhecer que serviços a gente pode buscar e que serviços a gente pode contar, né? Então seria isso, né? Vamos pensar em quais recursos pessoais a gente tem e também pensar em que recursos sociais a gente pode contar e mapear ali e acionar quando a gente precisar de alguma coisa. Ou seja, sair dessa posição assim confortável que a pessoa está se sentindo assim incapaz, sem condições de nada. Então vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos buscar uma saída para a pessoa ter uma melhor qualidade de vida. Seria isso, Laureane? Eu não sei, não é nem uma posição de conforto, né? Mas é que a gente ouviu ao longo da vida por tanto tempo e tantas vezes que ter uma deficiência é algo ruim, é algo trágico, algo que precisa ser eliminado, que se a gente em algum momento não se reconhece nessa posição de alguém que tem uma força interior e que consegue, então, levar, né, algum objetivo adiante, enfim, vai ser difícil resgatar essa força, sabe, Rosane? Então, é tanto tempo, né, nos vendo representadas como uma vida que não vale a pena ser vivida, que só quando a gente consegue estabelecer contato, estabelecer relação com outras mulheres com deficiência, é que a gente consegue visualizar a possibilidade de uma vida digna, a possibilidade de uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então é por aí, assim, o tempo todo tentar duvidar daquilo que nos apresentaram ao longo da vida sobre o que significa ser uma mulher com deficiência. Tu é um exemplo, né, Laureane, assim, de, como é que eu vou te dizer, de determinação, de garra, de força. É uma menina que estuda, jovem, já tem assim um currículo incrível, muito bacana. Então é um exemplo. Não sei se tu quer falar alguma coisa a esse respeito, essa questão, para encerrar, Laureane. Eu tive algumas oportunidades ao longo da vida e eu consegui aproveitá-las, né? Então, estudar sempre foi uma prioridade para os meus pais, principalmente para minha mãe, né? Então, ter contado com essa rede de apoio que falta a tantas mulheres com deficiência foi algo fundamental para hoje eu ocupar os espaços que eu ocupo, né? E também porque eu nasci no momento em que alguns direitos já tinham sido conquistados. Então, eu nasci em um momento da história e as pessoas com deficiência já tinham ali uma igualdade formal estabelecida, né? E me construí e vivi a minha infância, a minha adolescência nesse período de mais conquistas de direitos. Então, acho que também não dá para desconsiderar isso, né?
As minhas conquistas não são conquistas só individuais. Óbvio que tem a minha parte ali, né, da minha dedicação e tal, mas as minhas conquistas são conquistas coletivas, né, da minha família que me apoiou e também de pessoas que reivindicaram antes de mim para que eu pudesse acessar e ocupar os espaços que eu tenho ocupado. Muito bacana, que exemplo e que sirva, né, esse nosso bate-papo para abrir os canais de muitas mulheres que têm deficiência para ir atrás dos seus direitos. E você que está aí em casa, gostou desse bate-papo? Eu adorei, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Então deixa aqui a sua curtida, se inscreve no canal, afinal toda semana a gente tem uma pessoa especial como a Lauriane para trazer um tema tão bacana como esse. Um abraço e muito obrigada, Lauriane.